Olá, sejam todos muito bem-vindos ao mundo pós-pandemia. Eu abro esse programa com uma informação que é preocupante. Apesar dos homens serem maioria nas mortes pela Covid-19, são as mulheres as mais vulneráveis quando a gente fala de violência, de desemprego e de acesso à saúde. Essa constatação faz parte de um estudo da Organização das Nações Unidas sobre igualdade de gênero. Afinal, quais são as mudanças na vida das mulheres nestes tempos de crise? Para debater com a gente esse assunto, nós vamos receber uma convidada muito especial e talentosa. Ela é atriz, é compositora e é referência quando o assunto é empoderamento. Canta muito também. Seja muitíssimo bem-vinda, Paula Lima. Que prazer ter você. E aqui, né? É sempre bom quando a gente não pode pegar, mas pode fazer contato com alguém que a gente admira. É uma delícia ter essa conversa quando ela pode ser presencial. Prazer, Dani. É um prazer estar aqui com vocês. Estou super feliz de estar ao lado de mulheres maravilhosas, Thaís, Gabriela, Mari. Que legal. E é sempre bom a gente falar sobre mulher do nosso tempo e mulher na pandemia, porque a nossa realidade hoje é essa. Então a gente tem que entender esse problema todo. Você vê que a convidada é maravilhosa e tá no mesmo ritmo quando ela já apresenta o nosso squad. Tá aqui, ó, Mari Palma, Gabriela Prioli e Thaís Herédia. Paulo, eu queria começar falando um pouco, a gente antes de entrar no ar estava trocando aqui certas confidências a respeito do que mudou na vida, né? Durante a quarentena e mudou do pequeno para o macro. Então eu vejo nas suas redes que você está mantendo ali um contato, faz o trabalho, está cantando, tá nas lives, né? Mas também mudou seu dia a dia, seu cotidiano dentro de casa. Essa pandemia, como tira vários dos nossos suportes, onde foi que você sentiu que ela te pegou mais? Assim, de onde você sentiu a sobrecarga, que a gente sabe que as mulheres têm, mas ela chegou para você com mais força nessa pandemia? Em qual área? No trabalho, dentro de casa, no cuidado com a família? Onde foi? Eu acredito que a pandemia seja um novo mundo para mim. Tudo mudou. Porque eu sou cantora, o meu setor foi o primeiro a parar, vai ser o último a voltar, então isso já abalou a minha rotina de vida e o meu prazer. Eu estou sentindo muita falta de palco, eu estou sentindo muita falta de público, da energia, do aplauso, dos músicos, do som. Que essa é a minha vida e a minha paixão. Agora, dentro de casa, nesse novo mundo, essa coisa da mulher, né, cuidar da casa é um peso, é uma sobrecarga. A limpeza, a comida, e não tem jeito, porque existe uma contaminação. Então, além da gente preservar quem ia estar em casa, a gente também se preserva através da comida, né? Por exemplo, que fazemos. Eu também tenho trabalhado, eu sinto assim que eu trabalho muito mais do que antes, ao mesmo tempo. É impressionante, assim, primeiro, o número de lives que acontecem, né, que é a forma de comunicação. Eu acho que existe uma over live, mas não tem jeito. É a nossa forma de se comunicar. E, através disso, eu fico próxima do meu público e eu também entendo o que está acontecendo na vida das outras pessoas. É muito bom para a gente se balizar, né? Como é que vai ser? Como é que a gente vai respirar? E eu recebo convites diários, aceito alguns, outros eu não posso e outros eu tenho uma certa obrigação. Hoje eu sou diretora da UBC, que é a União Brasileira dos Compositores. A gente tem um fundo de reserva, né, que é o Juntos pela Música, em prol dos músicos, compositores, intérpretes, que realmente estão passando por uma necessidade muito grande. Então, criamos lives entrevistando os artistas para que a gente ganhe essa grana que já tem ajudado mais de 1.000 famílias, ainda tem 2.000 pedidos, não é um dinheiro sem fim, então a gente se esforça muito para isso dar certo. Fora isso, eu tenho um programa de rádio, que é o Chocolate Quente, que é semanal. Já ganhou a PCA, eu adoro falar isso, falo com a boca cheia. Uau, tá. Merece a boca cheia. E eu tenho uma pesquisa também semanal. Então eu pesquiso o artista que eu vou entrevistar, eu pesquiso para esse programa. Eu vou ser colunista também de uma revista, que ainda não posso falar, mas logo mais vai rolar. E eu também gosto, né? Quer ser colunista? Quero. Quer não sei o que? Quero. Porque tudo que me chama atenção, mexe comigo, e eu gosto de falar, vocês devem estar percebendo, eu acho importante fazer. E acho que é um momento importante
de eu, como uma pessoa pública, dar voz a quem não tem. Então eu tenho usado muito isso. É super importante que eu me comunique pelos outros, que eu lute pelos direitos, que eu fale o que está errado, que eu pense. Acho que essa questão também das manifestações que aconteceram, né? Vidas Negras Importam, foram muito importantes para todo mundo. É um assunto que eu gosto de falar, que eu já falava há muito tempo, mas me dá um prazer, né? Porque agora a gente está pensando nos problemas, mas também nas soluções. Então é uma coisa que eu acho fundamental, essencial, né? A questão das desigualdades. Eu acho que com a história do Covid também, eu tenho muita atenção sobre isso, assim. As desigualdades ficaram muito expostas, né? As vidas são muito diferentes de quem está na periferia, de quem tem um pouquinho mais de acesso, do sistema de saúde, como funciona, enfim, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, mas Bastante. são os meus tópicos, assim. Então, eu não paro, e aí quando eu paro eu quero ver filme, que é minha paixão, assim. E também não fico tentando remoer a angústia, né? Tem horas que eu paro de ver a notícia, se ela não for boa, e tem momentos que eu preciso realmente não pensar em nada, que eu também me dou esse direito. Tem sido assim. Acho que eu falei bastante, né? Mas isso. Lançou Sobra várias muito pontas ainda, aí, sobra muito. exato. A gente vai pegar todas elas, pode deixar. Thaís Herédia. Paula, foi uma alegria encontrar com você no camarim, você dizer, olha, parece que eu estou voltando à vida, né? Eu estou saindo de casa. E para nós também é muito legal, nós compreendemos muito a necessidade de receber as pessoas pelo telão, porque tem a coisa do grupo de risco, mas tem também a preservação, né, dos núcleos, do núcleo das pessoas que vêm, que nos atendem. Então, foi muito legal perceber essa tua energia. E é disso que eu quero explorar em você. Você disse, às vezes eu consigo controlar a minha angústia. O que te angustia? O que te dá medo? Você não teve medo de vir aqui? Ou a vontade foi maior do que o medo? O que te angustia? A vontade foi maior do que o medo. Eu precisava encontrar vocês, porque eu acompanho vocês, eu sou fã. Eu falei, isso vale a pena. Eu preciso estar lá com elas. O Darlan, que é meu parceiro e amigo, até falou, você pode fazer de casa. Não é o ideal, porque eu acho que o nosso contato, né, o olho, o calor é outro. Mas eu realmente, pela primeira vez, desde o início da pandemia, eu saí de casa para vir a um estúdio. E já estou adorando, assim, já estou achando que já valeu, já está tudo certo. E o lance da angústia, né, eu acho que eu tenho uma angústia sobre o futuro. É preocupante, né, eu acho que vai ser um novo mundo que eu não sei exatamente qual vai ser. No meu setor, né, pensando assim na minha vida, eu não sei quando a gente volta, porque eu acho que o certo seria voltar quando tivesse a vacina, né? Eu acho que tem uma coisa de uma precaução, uma prevenção que é válida e justa. Eu acho que o setor está se entendendo, a gente está entendendo como funcionar até que isso aconteça. Então, ouvi vocês falarem, tem os drive-ins que estão rolando agora, mas eu acho que ainda é um número muito pequeno para o tamanho do mercado. Tem as lives que as marcas, né, funcionam e pagam, mas também são escolhas muito pontuais e é uma demanda de artistas enorme para isso. Acho que as marcas, inclusive, elas deveriam ser mais inteligentes e solidárias e criar um novo contexto disso, né, nessa pandemia, para artistas alternativos e artistas desconhecidos, para que todo mundo conheça. Então tem um lance cultural super importante que tem um vazio nele ainda, a gente está entendendo. Até porque, quando a gente pensa em entendimento de mundo, a gente está nesse mundo, sei lá, quantos milhões de anos, né? Agora que a gente chegou nesse formato, aí chega uma pandemia que ninguém imaginava, nova. Eu entrevistei pela live da UBC, a Anastácia, né, cantora, que eu acho que é a pessoa mais velha nesse quesito. Tem a Elza, né, que digo assim, do conhecimento de vida, da experiência. Ela falou, Paula, eu nunca imaginei, nunca vi isso na vida. Então a gente fala, bom, realmente o buraco é fundo e é sério. E a gente quer que as pessoas sobrevivam. Então sempre no meu Instagram eu falo assim, gente,
A gente ama fazer isso, a gente tem saudades, protejam-se, porque a gente quer encontrar vocês bem. A gente tem que estar bem e encontrar também as pessoas bem. Então, acho que a minha maior angústia é essa. Como vai ser? Como a gente vai se entender? Como a gente vai se organizar nesse novo mundo, né? Mas somos inteligentes, tanto que chegamos até aqui, então eu também sou otimista. Vai dar certo. Paula, eu tenho várias perguntas já anotadinhas aqui, mas eu quero primeiro insistir na questão da União Brasileira de Compositores, muito porque na sua primeira resposta você fala sobre as suas atividades e sobre o trabalho de bastidor. Então, o quanto você tem que se preparar para fazer uma entrevista, o quanto te dá de trabalho aceitar ser colunista de uma revista, que a gente quer muito saber qual é, mas tudo bem. E eu acho interessante porque quando a gente fala do mercado da música, quem está lá fazendo show, que é o artista, é visto. Mas tem muito do bastidor que também fica escondido e às vezes as pessoas não têm consciência de que aquela realidade existe. E é muito importante que nós tenhamos consciência, até para que num momento como esse, quando os shows pararam, a gente consiga entender essa complexidade, entender que tem outras pessoas que dependem da movimentação desse setor. E aí você falou sobre as lives e disse das marcas, então que seria interessante se elas abrissem espaço para artistas alternativos. E aí eu acho que eu gostaria de saber um pouco de você, como é que a gente pode trabalhar para conscientizar o público de todo esse bastidor, esse trabalho de bastidor, e de como o público pode se comportar para induzir as marcas a desenvolver uma atividade nesse sentido, de conseguir uma representatividade maior dentro do mercado da música, porque se o consumidor tem algum poder na nossa sociedade, é esse, né? Sim. De alterar o comportamento das marcas que estão trabalhando. Bom, é um setor gigante que gera bilhões, né, para a receita. Não é um setor invisível ou que não funcione ou que não agregue. A gente está falando aí do técnico de som, do técnico de monitor, do técnico de luz, dos holdings, dos técnicos de palco. Eu posso até falar também das pessoas do palco, que são os músicos que não são especificamente os artistas. Todos eles estão numa dificuldade tremenda, porque não existe trabalho. E é óbvio que nessa hora o artista acaba tendo uma vantagem, né? Uma vantagem artística, no meu caso. É diferente. Eu acabo tendo algumas saídas e ramificações que nem sempre o músico tem. Teve agora, né, a Lei Aldir Blanc foi aprovada, que é a Lei de Auxílio Emergencial para a Cultura. Existe um Ministério da Cultura que não funcionou até agora e, na verdade, mesmo com esse auxílio, não funciona, porque não partiu dele, era um dinheiro parado, pronto para isso, que não foi usado, e as pessoas numa necessidade tremenda, passando realmente fome, porque não tem trabalho, né? E você vai viver de quê? Então, eu acho que esse setor tem que ser olhado, tem que ser preservado e cuidado, né? Porque todo mundo faz parte da cultura. Tudo que aconteceu até agora, todas essas pessoas se movimentaram para que acontecesse. E eu acho muito importante sobre as marcas e o olhar do público sobre isso, que as marcas não fiquem olhando só para números de seguidores, em primeiro lugar, e não só para o sucesso extremo ou externo. Eu acho que existem vários artistas que têm seu público fiel, e é importante que este público, pelo menos de rede, que é o que mais a gente ouve, né, que é o mais próximo e mais fácil, né, de se contatar, este público peça. Eu acho que é uma coisa meio, parece ilusório, né, mas eu acho que tantas coisas que não poderiam acontecer, que pareciam impossíveis, acontecem, que o público cuide do seu artista, que ele peça o seu artista para as marcas, marque, né, porque essa galera que usa realmente a rede é muito safa nesse sentido, né, tipo, eles sabem como chegar. Eles sabem como pedir. E a gente já sabe que a pressão social faz a diferença. A gente vê nesse Brasil enlouquecido, solto, maluco, como a pressão social
acaba dando uma segurada em alguns setores e algumas pessoas. Então, eu acho que este público pode fazer a diferença. E as marcas realmente, assim, tem marcas sólidas que a gente sabe que podem vir 50 pandemias, elas vão continuar sólidas. Então, essas marcas sólidas que nunca vão acabar, elas realmente poderiam, através desse poder que elas têm, ajudar realmente a mudar a vida, inclusive cultural, de uma nação. É muita coisa se a gente for pensar, né? A gente fica pensando de pouquinho, pequenininho, mas é tudo muito grande. E acho também que as marcas deveriam alternar artistas, né? Existem artistas incríveis em todos os setores, não precisa só ser o ritmo X, não precisa ser só artista X. As marcas podem realmente alterar. Paula, eu queria falar um pouco sobre as mulheres. A Dani começou falando sobre violência doméstica. Violência doméstica já era um problema antes da pandemia e a gente vê os números agora aumentando porque as mulheres estão em casa com o agressor. E a gente aqui, no nosso privilégio, quando eu falo de privilégio, eu falo do nosso privilégio como pessoas públicas, né? A gente tem voz nesse momento e eu queria saber o que a gente agora com voz, como pessoas públicas, o que a gente pode fazer para pegar na mão das pessoas, né? Não dá para pegar na mão, mas o que a gente pode fazer para ajudar nesse momento? Acho que, em primeiro lugar, a gente poderia cobrar um alarme, uma propaganda vinda do governo, né, de cara, sobre o que é feminicídio, o que é violência doméstica. Acho que a gente precisava também cobrar dos governantes que isso fosse uma pauta cotidiana, diária, porque isso é uma realidade. Eu, em 2015, fui convidada pelo Tribunal de Justiça para ser embaixadora da campanha Rompa o Seu Silêncio, Você Não Está Sozinha, Somos Todos Maria da Penha. Então, os dados são assustadores, as pessoas realmente, as mulheres realmente já estavam, né, com o seu agressor, o seu assassino perto de si. Mas agora, na pandemia, as pessoas não podem sair de casa. A gente tem que ter essa preocupação e essa empatia. Como disse você, Mari, a gente está no lugar de privilégio, mas a gente já tem consciência da realidade. Então, são coisas muito sérias e eu acho que tudo agrava porque, por exemplo, 73% das mulheres negras perderam seus empregos nessa pandemia. 28% da população do Brasil é composta de mulheres negras. E 50% tem essa vulnerabilidade da perda do emprego fora essas 73%. Então, é uma coisa assim, como vai ser, né, o seu futuro financeiro, o seu futuro social, e aí você fica amarrada com essa pessoa por conta disso. Eu acho que esse é o princípio maior. Fora, depois a gente pode discutir, né, do amor, da dependência, do lado psicológico, mas a dependência financeira muda a vida de qualquer um. Então, é super importante que as campanhas sejam reais, né? Seria importante que a gente tivesse realmente uma ministra muito preocupada com a mulher, empática em relação a isso. E, enquanto isso, eu acho que a gente tem que pensar que as pessoas estão morrendo, né? Eu acho que e fazer com que a mulher entenda que ela não é culpada e que ela tem ajuda e que tem o Disque 180 e também que as delegacias sejam sempre muito bem preparadas para receber essa mulher e dar segurança a ela. Então é tudo angustiante, essa é uma angústia. Paula, eu quero pegar um ponto aí da sua primeira fala, vamos falar de racismo e vamos falar um pouco de como esse debate, acho que um dos legados da pandemia foi ter colocado esse debate de maneira tão escancarada na imprensa, no cotidiano, dentro das discussões em casa, né? A gente está falando muito mais sobre esse assunto. Bom, você é quem vai trazer para mim a percepção. O que mudou alguma coisa nos últimos... Você tem estrada, né? E nessa estrada, você vê essa estrada de um ponto de privilégio, porque você chegou onde tem uma peneira gigantesca, muita gente não chega. Mudou muito a forma como você é vista, como você é tratada, como você é remunerada. Eu vi um vídeo da Viola Davis,
Você viu esse vídeo? Eu postei, né, imagina. Maravilhoso. Eu falei, peraí. É em que ela fala, eu provavelmente tenho uma carreira que pode ser equiparada à da Meryl Streep. Eu tenho o Emmy, eu tenho o Oscar, eu tenho tudo. No entanto, a minha remuneração não é a dela. Eu não tenho as mesmas oportunidades de trabalho. Viola Davis. Eu quero ouvir Paula Lima. As coisas mudaram. E como é que você está projetando o dia seguinte desse super debate que aconteceu depois do assassinato de George Floyd, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, enfim? O silêncio, né? Tipo, são milhares de informações assim. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que quando a gente fala em vidas negras importam, né? Que muitas pessoas ficam... algumas pessoas, elas cobram por que vidas negras? Por que não vidas brancas? Porque as vidas brancas sempre importaram. E, na verdade, as vidas brancas fizeram com que vidas negras não importassem. É tão simples quanto isso, começando daí. Aí eu fico pensando no início, né? A gente chega aqui como mercadoria. Eu acredito muito ainda que pessoas não negras, elas ainda têm esse tom imperativo do eu sou o dono. Sou eu que sou o dono da razão. A partir do momento da manifestação da morte do George Floyd, horrível, horrenda, tipo, da gente ficar sem respirar, né, vendo aquela cena, alguns olhos, eles não foram abertos porque nós já estávamos com os olhos abertos, mas o grito, a força da voz ganhou um tamanho tão grande porque contra fatos não há argumentos. Então as pessoas viram aquilo. E isso foi uma tremenda infelicidade, mas uma tremenda sorte. Como que você vai falar isso é normal, né? E aí eu acredito muito que realmente nesse momento esse debate ganhou um peso muito grande e é muito bacana eu poder estar aqui, por exemplo, falando disso sem pudor. Será que vai ser chato? Será que as pessoas vão entender? Será que eu vou perder meu público? Não, é uma realidade. Então, eu acho que isso tem sido muito positivo. Eu acho que a gente tem que entender que um negro é morto a cada 23 minutos, um trans é morto a cada 24 horas, um negro é branco a cada 23 minutos. É tudo, tipo, surreal, né? E aqui no Brasil, aonde as pessoas dizem que não há racismo, que as pessoas convivem muito bem. Eu acho também um ponto importante dessa discussão a meritocracia, que ela não existe no Brasil. E eu sempre gosto de dizer, foram 354 anos de escravidão, mais 132 de uma falsa liberdade. Então, tipo, são quase 500 anos de luta incansável sem um grande lugar aonde você chega. Então, eu sempre gosto de exemplificar como se eu estivesse falando com criança. 354 voltas, mais 132, para eu chegar naquele lugar. Quando eu chego naquele lugar, a pessoa já está num outro lugar. E a gente tem que pensar que enquanto os meus antepassados estavam escravizados, chicoteados, violentados, assediados, famílias vendidas, bebês mortos, todo tipo de violência que se possa imaginar, tinha outra pessoa bebendo um leite quente, numa cama boa, com uma geração de pessoas com ensino superior, a gente sem saber ler, sem escrever, sem lugar. Então é uma realidade tão profunda e é tão necessário que as pessoas entendam, porque eu tenho pessoas próximas que falam assim, mas eu não escravizei, eu também sou pobre. Aí eu falo, você é pobre, mas você é branco, então já tem uma diferença. Já tem uma diferença no tratamento. E sobre mim, porque senão posso ficar aqui até 3 da manhã. Enfim, e sobre mim, é óbvio que eu tive uma mudança de tratamento. Tipo, a partir do momento que eu sou uma cantora, tenho esse lugar público, tenho uma credibilidade. Então, o tratamento para mim é outro.
As pessoas me ouvem, ponto 1, né? Me tratam bem e com carinho. E quando não, se eu achar que a pessoa está me tratando mal porque eu sou negra, eu viro um bicho, é uma loucura. Eu já fiz isso em aeroporto. Na hora de passar, eu fui parada. Aí eu olho. Você me parou por quê? Porque é aleatório. Eu falei, então é aleatório, você escolhe? Ou tem um botão? Não, eu escolho. Eu falei, você me escolheu por quê? Eu falei assim, aqui só tem gente branca. Aí você me escolheu? Eu falei, não tem sentido isso. E aí eu falo, chama o seu chefe, eu quero falar com ele agora. Então esse tipo de questionamento, eu acho que vale a pena para que as pessoas, eu posso até ser revistada, mas na próxima, talvez o outro não seja, né? Eu fico pensando muito, muito nisso. E eu também já sofri diversos tipos de racismo na vida, mas eu acho que isso não vem ao caso, porque toda pessoa negra já sofreu. E eu acho que o caminho agora, a partir de tudo isso que está acontecendo, é que todo mundo se conscientize que nós negros somos 53% da população. Então é importante que nós estejamos em todos os lugares. Aonde não tiver, você tem que se questionar. Mas não tem porque eles são inferiores intelectualmente. Não, nós não somos, mas nós temos infinitamente milhares de menos oportunidades. Então é importante, eu estava ouvindo outro dia o lance, por exemplo, uma empresa que baixa o sarrafo dela para que realmente outros negros possam entrar. Em que sentido eu quero dizer? Isso é caridade? Não. Porque é importante que uma sociedade tenha pluralidade e diversidade. Então, como é que você vai fazer isso? Se a pessoa não teve oportunidade, você pega uma pessoa jovem de 17 anos que é um negro, um outro jovem de 17 anos que é um branco. Onde você estudou? De onde você veio tal? Você fala 5 línguas? Não, a pessoa não vai falar. Então você entra aqui, eu tenho um curso que pode ajudar. E isso vai fazer diferença. E é importante que a gente tenha representatividade para que esta sociedade mude. Em que sentido? Se tem um diretor aqui, qualquer lugar onde seja uma grande empresa, se tem alguém com um cargo importante de decisão, é óbvio que esse olhar vai ser diferente. Se eu estou aqui, eu sempre vou questionar onde estão os negros. E eu sempre vou abrir uma forma de inserir essas pessoas. Porque a primeira coisa que se olha é a cor. E não tem jeito. Eu chego negra em qualquer lugar. Eu não tenho como disfarçar isso. E eu fico pensando muito, por exemplo, a gente sempre fala que existe no Estado os cargos, né, públicos, aonde as pessoas adoram falar assim, é um navio negreiro. Eu já ouvi muito isso. Então, no tribunal é um navio negreiro, porque tem muitos negros. Por quê? Porque eles prestaram um concurso, não tinha alguém olhando, entrevistando, falando. Você sim, você não. Foi só com a inteligência. Aí tem. Então é super importante que a gente entenda tudo isso, sabe? Todo esse processo duro, difícil, desgastante e que a gente desacostume com os privilégios. E quando você fala que eu sou uma pessoa privilegiada, eu já pensei assim também. Mas eu não sou privilegiada, eu tenho uma vantagem social, porque privilégio só brancos têm. Então eu tenho essa vantagem por quê? Porque meu avô foi um cara incrível, além de lindo, meu avô era muito lindo, tinha um olho puxado, super preto, e ele ficou só batendo na tecla da educação. Então os filhos, educação, os netos, educação. Então nós somos em 9 netos, todos formados. Tem dentista, tem advogado, tem jornalista. Eu adoro falar que minha prima, ela fala, Paula, para com isso. Eu conheço ela, Gente, eu sou minha prima fã é incrível, dela. que ela é um ombudsman Flávia da Folha Lima, de São beijo Paulo. pra você. Não é qualquer coisa, ela é um ombudsman da Ela é um É ombudsman da muita Folha. Eu coisa. sou apaixonada. Beijo, Flávia. Flávia, Foi sua somos prima quem duas. falou. Somos duas. Não é? Então, assim, a gente acaba tendo essa vantagem social, porque, em geral, aqui na nossa família, nós estamos na 2ª geração do ensino superior. Mas, em geral, os negros não estão nem na primeira. Quando a gente chega numa roda só de negros, que a gente fala que a gente está na 2ª geração, já é
Só que brancos estão na 9ª. É muita diferença. Então, tudo isso tem que ser colocado em pauta e realmente tem que ter essa forçação de barra para que a gente inclua essas pessoas negras em todos os espaços, para que a gente tenha mobilidade social, representatividade e uma sociedade maior e melhor, porque eu sempre acredito que estamos bem quando todos estão bem. Não tem outro jeito. Paula, eu escutando você, eu me lembrei de uma conversa que meu pai teve com a gente quando eu tinha 18 anos, que foi a primeira vez que eu entendi o que era ser antirracista. Nós fomos confrontados com uma situação por causa de uma pessoa negra e quando a gente falou, não, a gente não é racista e tal, e meu pai forçou a nossa mente até a gente entender qual era a diferença entre não ser racista e ser contra quem é racista, né? Não existia esse antirracismo, não existia essa expressão. Né? E eu me lembro muito bem que as pessoas negras ali do nosso convívio tinham uma frustração enorme. Toda vez que surgia uma oportunidade para o debate contra o racismo, era uma frustração. Nem adianta falar, porque a pessoa não vai ouvir, sabe? Não adianta, essa briga, deixa para lá, deixa para outro dia. Como é que você sente essa força hoje, especialmente das mulheres negras que têm essa força, que são aquelas que vão precisar gritar mais alto? Está superada essa frustração? Ela vai ser superada, essa frustração, esse cansaço de ser o tempo todo, me dão atenção, mas no final ninguém muda nada? Bom, as mulheres negras são a base da pirâmide. Em geral, as pessoas negras estão realmente em empregos subalternos, em lugares subalternos de subserviência. Eu me sinto mais encorajada, vou falar por mim. Eu me sinto mais animada, eu me sinto... Se você fala por você, todas ouvem. Eu me sinto com mais força até por todas. Eu sigo mulheres negras também, e muitas delas, e elas me ensinam muito. Com o conhecimento, eu posso falar da Djamila Ribeiro, com a sabedoria, né, que fora de Djamila tem a Joyce Bert também, que é maravilhosa. Estou falando de pessoas da minha geração. E posso falar da Conceição Evaristo, que aí vem de antes da gente, né, e que abre todas essas portas. Tem o Silvio de Almeida, que é meu amigo e que é incrível, é uma coisa, me arrepiei. Então eu vejo conhecimento, educação, argumento, e sinto que algumas pessoas estão abertas a ouvir. Eu acredito que a coisa do vitimismo, do mimimi, através desses novos argumentos colocados, né, infalíveis... Nunca foi vitimismo, né? Essa que é a questão. Nunca foi, mas o vitimismo e mimimi era usado para que a gente não falasse. Você começava a falar, mimimi, vitimismo, que chatice. Não, é uma realidade. Eu acho que a gente está pensando em algo maior, né? Eu me sinto com, como é que eu vou dizer assim, mais à vontade e segura de falar sobre isso. Quando eu comecei a cantar, por exemplo, eu não falava sobre isso, a não ser que as pessoas me perguntassem. E algumas memórias minhas estavam encapuzadas, né? Eu não lembrava. E é engraçado que hoje, quando eu penso em alguns momentos da minha vida, tinha um racismo exacerbado ali que eu não enxergava, porque isso foi condicionado, né? Nós fomos condicionados a acreditar que o racismo não existe, nós somos condicionados a acreditar que era uma nação que se amava e que todos tinham todos os direitos e a meritocracia existia. Se você se esforçar, você chega lá. Então, outro dia eu estava vendo uma matéria que uma menina negra de 11 anos, ela dizia que a mãe tinha ido trabalhar nessa pandemia. A mãe tinha ido trabalhar, só tinha um celular, ela não conseguia acompanhar os estudos, porque não tinha internet, não tinha rede, mesmo quando a mãe voltava, e ela estava indo pegar água no poço. Então, como que eu vou virar para essa menina e falar, estuda bastante, que você vai ter uma vai chance. Ser a Paula, ou a Gabriela, ou a Thaís, ou a Dani, ou a Mari? Não vai, é impossível isso, gente. Então, esse tipo de
de mobilização, de entendimento. A gente tem que pensar nas ações afirmativas, na inclusão social, ter gente que entre nesses lugares. Eu soube também que quando a gente fala de escola, por exemplo, em Parelheiros, eles nem sabem que existe cota. Eles não sabem que existe cota. Isso não é dito na escola. Então, isso é um crime. É um crime. Você está não ajudando uma pessoa na vida. A vida dela vai ser diferente pela falta desse tipo de conhecimento. Então, eu acredito que nós estamos mais informados, mais preparados e mais também no ataque e na defesa, né, com essa consciência toda. Então, diante disso que você me perguntou, eu sinto que existe uma mudança nesse quesito. A mudança social está muito aquém do que a gente imagina, mas a mudança intelectual, que vai fazer a diferença na mudança social, ela tá forte. E eu imagino quem vem depois, né? Porque eu estou falando de uma geração, né, de 40 anos, 40, 50, mas eu imagino quem vem aí. E esses jovens são incríveis, tanto que as manifestações tinham muitos jovens. E jovens de todas as cores, entendendo o real sentido de viver em sociedade. Vai, Gabi. Não, uma coisa que eu achei curiosa da sua fala sobre a garotinha que estava indo pegar água no poço, ainda que ela consiga algum destaque, não glamorizar esse processo, né? Porque para as pessoas chegarem no mesmo lugar, uma delas não tem que ter vivido uma vida de dificuldades muito mais significativas. Então a gente precisa se conscientizar disso também. Mas achei muito legal que você falou da Djamila, porque eu li recentemente o Quem Tem Medo do Feminismo Negro. E foi um livro fundamental para mim, para perceber essa questão de como a gente precisa pensar nas mulheres que combinam mais de um tipo de opressão. E ela tem um trecho que é sobre o qual eu quero falar com você, que é a questão dos lugares pré-determinados para as mulheres negras nessa ocupação de espaços, em que ela descreve uma artista branca que está falando sobre o carnaval. E ela diz, Djamila já fazendo a ressalva em relação ao termo mulata, mas foi o termo da entrevista, então ela diz assim, eu tive um dia de mulata. E a provocação da Djamila é, quando ela fala eu tive um dia de mulata, a gente sabe o que ela está querendo dizer. Isso é a sociedade colocando a mulher negra num papel determinado. Porque se ela tivesse dito eu tive um dia de branca, a gente não saberia o que ela está querendo dizer. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão dos estereótipos nessas duas perspectivas. Então, da mulher, o papel pré-determinado para a mulher ocupar na nossa sociedade, como quando a mulher tenta ocupar outros espaços, a gente sofre uma resistência. E aí, nessa visão especificamente da mulher negra, que é a mulher que sofre com duas opressões. Antes de mais nada, eu acho super importante, eu acho incrível você falar que eu sou tudo. Mas eu não tenho essa expertise, né, no ativismo, no feminismo. Eu sou porque eu sou. Mas é importante porque aí quando eu penso nas ativistas, né, aí eu falo, ai meu Deus, mas eu tô firme e forte na luta, né? Eu acho que isso é importante e é como um corpo político, né? Nós estamos aqui Muito especial essa expressão. O corpo já é político. Exatamente. Né? A gente está aqui com uma missão, né? A gente não pode estar aqui de passagem e existe esse lugar de defesa e de transformação, né? A busca pela transformação. Acho que é isso que eu sinto muito. Sobre o dia de mulata, nós sabemos exatamente o que quer dizer, né? Um dia horrível, né? Um dia horrível, assim, de cara. Um dia de mulata pode ser um dia de ser gostosa, pode ser um dia de ser assediada, pode ser um dia de muito trabalho, de muita labuta, porque você, você é uma artista, aí você acorda às 5 da manhã para se preparar para um carnaval, então existe tudo isso. As pessoas realmente, elas nos veem com um lugar pré-determinado, como você falou. É muito difícil mudar essa ideia porque faz parte desse racismo estrutural, faz parte da concepção da pessoa. Ela já chega vendo um homem negro de um jeito, uma mulher negra de um jeito. É só um adendo, por exemplo, o Guilherme, o João Pedro, né? Só o fato deles serem pobres
morarem na periferia e serem negros, eles já têm a cor do crime, né, para essa polícia que está aí mal preparada. Então, eu fico pensando sobre isso. E sobre o lance da mulher, eu vou falar de um caso que aconteceu comigo. Eu estava numa loja grande, bacana, super feliz, deixei minha bolsa com a caixa, e aí vi as roupas, um lugar que eu frequentava. E chegou uma pessoa muito animada da rua, né, uma cliente, outra cliente, e ela fez uma festa quando ela me viu. Ela falou: Paula, eu sou muito sua fã, eu adoro sua voz, eu adoro sua música, e não sei o que, papapá. Você trabalha aqui agora? Sim, porque eu tenho um lugar pré-determinado para ela. Eu não posso ser uma pessoa de sucesso, eu não posso ir numa loja cara, entre aspas, comprar, eu não tenho esse direito, eu não tenho esse lugar. Para eu estar lá, eu estou servindo. E é tão louco porque ela chegou dizendo quanto ela gostava de, quer dizer, como E eu, Ai, gente. eu tenho um outro caso desse racismo estrutural, que depois, como uma pessoa de bom coração que eu sou, eu fiquei com dó das pessoas envolvidas. Mas eu saí, o ano passado eu fiz um espetáculo super bacana que falava de diversidade, eu era protagonista, um espetáculo muito grande da Maurício de Souza, da Turma da Mônica. E foi assim, foram 6 meses incríveis. Para minha sorte, eu tenho essa lembrança antes da pandemia para me acalentar. E eu saí do espetáculo, era cedo, e eu entrei de novo numa loja, eu e as lojas, né? Aí entrei de novo numa loja e tô lá. De repente chega a mãe e uma menininha, e aí a menininha tava... Ai, a mãe falando, foi ela que se viu no palco. Gente, foi demais, foi... Nossa, e a menininha ficava, não conseguia nem andar na loja. Aí a gente riu, eu tirei foto, abracei, falei, você gostou, tal? E a menininha disse, mas você trabalha aqui também? Porque é o lugar... E a mãe não sabia o que fazer. Por isso que eu disse que, no fim, a mãe pediu desculpa. Não, filha, ela veio aqui comprar como a gente. Olha o que é a sociedade branca de elite deste país, porque era um espetáculo caríssimo. Caríssimo, então poucas pessoas poderiam ver mesmo. Mas o que é esse lugar, né? Qual é o meu lugar? Por que eu estou lá? Qual é o meu demérito, né, de não poder ser quem eu sou? Esse é um agravante, né? É algo sério. Ou seja, eu, do meu lugar de vantagem social e agora privilégio por ser uma artista, ainda assim tenho esse tipo de embate e esse tipo de frustração mesmo, né? Porque é um não reconhecimento do meu próprio talento, porque eu nasci para servir, eu nasci para não ser, eu nasci para não estar, eu nasci para não frequentar esses lugares. E o último caso é da menina Fatu, que estava numa escola, estudando numa escola de elite, com os seus colegas, e ela foi chamada de mercadoria, como eu falei. E o que mais me assustou ali, que são pessoas muito jovens, né? Dessa nova geração, inserida já neste contexto do politicamente correto e de uma reparação histórica e de quem somos e que somos todos iguais. E nós não somos iguais para essas pessoas. Eu acho que a gente só vai mudar isso através da educação, nas escolas. Não tem outro jeito, porque a gente não pode esperar isso dos pais. Já desisti. Isso realmente perdi e fiz assim, ó, e não adianta. Eu acho que também nas escolas tem que ter palestra para os pais. É assim que a gente muda. E é fundamental criança e pai entendendo, o pai se numa nova formação e a criança num novo entendimento e contar a história real. Porque também só dizem que nós ficamos 354 anos acorrentados porque nós éramos passivos
era o nosso lugar e a gente queria isso. Então não falam das revoltas, não falam dos líderes, não falam do quanto nós fomos oprimidos e ainda o negro é oprimido para não se manifestar e através assim, a sua vida é vida ou morte, né? É tão simples quanto isso. Então esse tipo de coisa tem que ser explicada, explanada e reexplicada e reexplanada, sem fim. E é uma coisa que eu não sei quando vai mudar. Eu não sei se a gente tem mais 50 anos, 100 anos, mas é muito tempo e não é injusto. Aliás, e não é justo. Paula, eu tô engolindo seco aqui, porque é muita coisa que você tá contando com a energia admirável que você tem, histórias que a gente engole seco porque a gente nunca vai entender de verdade. Então, é muito difícil entender tudo isso e eu admiro muito a energia que você tem e a gente sente isso pessoalmente agora e eu agradeço muito a sua presença aqui porque é lindo. Obrigada, ver isso. Mari. Obrigada. E eu queria perguntar agora nesse finalzinho de programa, eu queria falar com você um pouquinho sobre o cancelamento, essa cultura de cancelamento que a gente tem na internet. Nesse momento que tem muita gente discutindo racismo, discutindo também machismo, já que a gente está falando de mulheres negras. E eu queria saber se no meio dessa tua energia, e eu vejo também um pouco de esperança no teu olhar, se você acredita na mudança do pensamento das pessoas, se você acredita que essa cultura de cancelamento, ao mesmo tempo ela cancela e ela desacredita que a pessoa pode mudar. Então uma pessoa que vai lá e faz um comentário tentando aprender, de repente, a Gabi falou de uma entrevista, de um comentário infeliz, se as pessoas vão lá e criticam essa pessoa, é um jeito de repente, desacreditar aquela pessoa e ela nunca mais vai fazer aquele comentário, e isso tira a esperança de que aquela pessoa pode mudar, de que maneira essa cultura de cancelamento pode acabar com isso, e a pessoa desacredita que ela não vai ser uma pessoa melhor e tira esse caminho positivo. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ser sempre empático, né? Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que eu falaria sobre isso, né? E pensar o que ela pensou. Eu não estou falando de perdão, de desculpa, né? Mas a gente falou sobre isso e a gente ficou pensando assim, o que essa pessoa pensou, né? E também, quem é essa pessoa? Qual é a trajetória dela dentro desse nosso conhecimento? Porque tem pessoas que vêm errando, né? Dia a dia. E aí a gente tem que cancelar mesmo. A política do cancelamento é o tipo, é isso mesmo. Não, não é isso, mas eu acredito que são pessoas e pessoas, e eu acho que esse poder da empatia na vida é muito importante. Então essa pessoa que falou isso, eu não cancelo, porque eu sei qual é a história dela, ela se redimiu, ela pediu desculpas, as pessoas têm o direito de errar, todo mundo erra, eu erro muito, eu falo um monte de besteira, só que eu sou mais humana até pelo lugar que eu me encontro, né, e pelas coisas que eu já passei. Então o meu olhar é um pouco mais real. Mas eu acho que a gente tem que ouvir, a gente tem que estar aberto para ouvir, para entender. É muito ruim quando a gente fala com alguém e essa pessoa já está na negação. Eu conheço algumas pessoas assim, você explica o óbvio, aonde você não tem como ter outro caminho e a pessoa não. Aí você fala, então, eu desisto de você. Eu desisto. E aí, realmente, essas pessoas, elas têm que ser canceladas, não tem outro jeito. Às vezes eu recebo, eu não tenho haters, pelo menos não até aqui, né? Tipo, eu não tenho não haters. É um convite, né? Não é um convite, pelo claro. amor de Deus. Eu não tenho, mas às vezes eu recebo alguns comentários que são imperdoáveis, assim. Às vezes nem sobre mim, mas sobre algum pensamento de algo real que está acontecendo neste país. E aí, primeiro eu vejo se é seguidor mesmo, né? Porque as pessoas têm um tempo absurdo de entrar na rede do outro para atormentar o outro, né? Ou para defender quem não está nem aí para ela, enfim. Mas esse tipo do imperdoável, eu também cancelo. Porque aí eu também dou uma olhada e vejo que o negócio é estranho de uma maneira geral, né? Então acho que a gente tem que, se puder, fazer uma pesquisinha sobre a pessoa, sabe? Uma pesquisazinha sobre a pessoa, ter esse olhar empático e essa coisa de massa,
Porque eu vejo muito de política de cancelamento em massa, né? Eu vou na massa, eu vou, tipo, se todo mundo aqui está cancelando, eu vou cancelar também. Eu nem entendi o que a pessoa falou, mas eu estou cancelando, eu vejo isso. E aí eu acho que a gente tem que ser um pouco mais inteligente, um pouco mais evoluído e um pouco mais singular. Tipo, quem eu sou, o que eu penso, né? O que eu quero. E, mais uma vez, pensar nesse bem maior, porque tudo faz parte de uma sociedade, até o cancelamento. Então, eu não gosto da política do cancelamento de uma maneira geral. Algumas pessoas são canceláveis, é diferente. Dá tempo de uma Não palhinha dá. dela? Mas, Pra ela cantar pra gente? Preparei Ela tá uma roda de samba só pra elas. E elas vão sambar. Não tem problema pra elas. Isso não é problema dela. Isso é problema dela. É isso. Maravilhosa! Que delícia! Eu fiz Adorei. um tamborzinho pra Paula Lima. Eu tentei copiar, mas eu fiquei bem discreta. Muito obrigada, que aula, que presença. Você é um luxo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui. Como é bom a gente poder falar, né? Porque quando a gente fala, outros pensamentos também eles vão acontecendo. Então foi incrível estar ao lado de mulheres lindas, inteligentes, e muito obrigada pelo carinho. Foi incrível. A gente segue agora para a segunda entrevista de hoje. Eu chamo para nossa conversa uma mulher de múltiplos talentos. Ela é atriz, poetisa, escritora e cantora. Seja muitíssimo bem-vinda, Elisa Lucinda. Essa deusa que apareceu aqui para a gente, obrigada por ter topado dar essa entrevista aqui para a gente na CNN. É um prazer conversar com você, poder vê-la assim de pertinho, embora não tão pertinho quanto eu gostaria, mas é um prazer. No meio da pandemia, explodiram uma série de protestos no mundo, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa, e aqui no Brasil a gente já tem também movimentos nesse sentido contra o racismo. Há, claro, um discurso, um debate a respeito da viabilidade ou da conveniência de se fazer atos em meio a uma pandemia. Mas quem está indo para a rua defende que esse é um debate que não pode mais esperar, entende que ele é essencial. Eu queria saber se você acha que quando a pandemia passar, o assassinato do George Floyd e esses atos que a gente está vendo no Brasil e no mundo podem legar para a gente um país, uma sociedade menos racista. Muito prazer em estar aqui com vocês e a gente conversar sobre essa nova ordem. Mas eu acho que essa hora da pandemia, essa hora nos segurou em casa, está nos segurando, porque eu acho que ia ter muito mais gente na rua, certamente eu estaria na rua e muitos estariam na rua, não fosse, nessas manifestações, não fosse a pandemia. A pandemia está reduzindo um pouco, porque também são as pessoas mais, eu acho que tendo a pensar que são as pessoas mais conscientes, uma vez que a rua já estava sendo ocupada por pessoas que não acreditavam na tragédia pandêmica, né, na realidade científica dela. Mas eu acredito que eu não acredito que tenha mais volta. Tá todo mundo de olho, abriu-se um farol, essas manifestações, essas batalhas. Eu venho de muitas batalhas, Conceição Evaristo vem de muitas batalhas, Antônio Pitanga vem de muitas batalhas, Zezé Mota, Lázaro Ramos, Thaís Araújo. Nós estamos há muito tempo lutando, eu estou falando o nome de pessoas conhecidas, imagine a multidão de anônimos. Então, nós estamos há muito tempo lutando para sermos ouvidos. E pela primeira vez, eu acho que o Brasil branco abriu o ouvido. Eu tenho ouvido a Cláudia Mauro, mandou para mim uma carta linda, ela postou e eu disse no meu sarau do sábado, pedindo perdão aos negros. É muito interessante, é preciso que
que isso vire uma pauta do branco, que é um problema dele, é ele que discrimina, é uma herança da Casa Grande. Então, assim, esse assunto, eu acho que agora não tem mais volta, não tem mais tapete para botar debaixo. E quando passar a pandemia, eu acho que o negócio vai se consolidar, porque também no mundo está uma grande briga entre a extrema-direita, né, e o que eu acredito que é uma respiração de uma esquerda, sabe? Eu fico minha esperança incansável, afinal de contas, não adianta, eu tenho que, a essa altura da vida, concluir que a minha esperança é uma bichinha incansável. Ela acha que tudo isso está ensinando, mesmo. Nós somos postos para dentro de casa, para pensar, e até essa ferida, até esse furúnculo, que é o racismo brasileiro, explodiu e fez com que a gente visse que a nossa democracia é fajuta, do ponto de vista racial, que é o recorte da desigualdade mais potente que a gente tem, mais gritante, é uma democracia que fica faltando ao seu organismo essa qualidade, né, de ser igualitária, né? Então eu acredito que a gente vai ter um novo mundo, o jeito como a natureza se regenerou rapidamente, mostrando que ela é capaz de fazê-lo, e também nos ensinando também a nos repaginarmos. Eu acho que todo mundo tem que estar nessa onda. Esse assunto não pode mais, assim, tem que chegar no restaurante e falar assim, meu Deus, só tem branco aqui. Mas isso aqui é a Savassi, Belo Horizonte, sei lá, mas isso aqui tudo bem, Jardins, mas isso quer dizer o quê? O que isso nos diz? O que isso nos diz? A sociedade está toda estruturada assim, né? Então eu gosto do sacode, é um grande sacode que nós estamos levando. Oi, Elisa, aqui é Thaís Herédia, bem-vinda, muito feliz de estar com você aqui. Achei interessante você usar a analogia com o furúnculo, porque constrói melhor a pergunta que eu queria lhe fazer, porque o furúnculo, quando ele explode, de alguma forma ele precisa ser tratado, né? Ele dói, ele inflama, ele sangra, ele purga, e a forma de tratar o furúnculo vai determinar se a imunidade foi fortalecida ou não. Como tratar esse furúnculo que explodiu? A gente tem que fazer a remoção, né, do carnegão para irmos cirúrgicas na metáfora, e encarar a perda da ilusão. A primeira coisa que eu acho que ainda cobre esse furúnculo no peito de muita gente, é admitir-se, igual uma doença, uma adicção, admitir-se racista. Sou racista mesmo. É difícil, assim, eu fugi daquele cara na rua porque ele é preto. Eu nem vi ele direito, porque tem uma coisa muito maluca. Você não vê... Gente, existe um invólucro em volta do corpo preto que faz com que ele não seja visto. Eu lembro que eu estava fazendo uma novela, assim, bombando a novela, e eu toda cheia de fãs na rua, como graças a Deus tem mesmo, e aí eu estava andando em Ipanema, fui de bicicleta, sabe? Na ida até parei no restaurante e tal, e uma mulher começou comigo, adoro seus poemas, te vejo... Bom, teve essa cena, eu de short, bicicleta, sandália de dedo, inclusive, e tinha levado um potezinho Tupperware dentro de um saco plástico, com banana, acho que é uma salada de fruta que eu levei para comer. E na volta, eu parei na Barão de Ipanema e sentei numa calçada de uma loja que estava fechada. Sabe? Sentei naquela escada do lado do restaurante onde eu tinha sido identificada por uma fã. Sentei de short para comer ali. Minha intenção era comer em casa, mas eu tive vontade de comer na rua, então eu parei e fiz essa cena. E sentei ali. Ninguém me viu. Eu fiquei invisível. Eu era uma moradora de rua. Eu era um corpo preto sentado numa calçada, você vira o rosto.
E é impressionante, é impressionante. Estava eu e Jean Willis em Lisboa conversando, chegou, para dizer que não acontece só no Brasil, chegou um homem e ele falou, posso ir até aí? Ele pediu permissão, um ser humano pede permissão para chegar perto de alguém. Podia ser para pedir informação, não era informação, ele estava precisando de um dinheiro, mas foi muito incrível, um homem digno. Deu errado, sabe, a ida para Lisboa, enfim, era de Cabo Verde. Eu só estou dizendo isso para dizer que tem esse invólucro que em volta do corpo preto, cheio de categorias de julgamentos, e julgamentos, um em cima do outro. Vou contar uma historinha rápida. Eu, quando mudei aqui para Copacabana agora, de novo há 2 anos, eu fui numa serraria, fazendo uma estante aqui, e aí tinha um cliente, falou, lembra de mim, não? Você morava em Copacabana há 30 anos atrás. Realmente eu morei aqui numa época, não estava muito ruim, era Collor e não sei o quê, e eu fui morar em Copacabana, mas num apartamento. Não era muito legal o prédio, enfim, era um prédio que era híbrido, era comercial, mas enfim, foi bom ter morado ali. E aí esse cara falou, lembra de mim? Não, eu tinha eu estofava embaixo, você estofou uma almofada lá comigo, achava tão bonito você, seu filho, sabe? Um dia eu comentei, inclusive vou te contar uma história, eu comentei com um cliente meu, essa moça veio de Vitória, é uma lutadora, estuda e trabalha e não sei o que, veio ser atriz. Aí o cara falou, é puta, rapaz. Não, você não está entendendo, essa moça aqui, ela até é formada em jornalismo lá em Espírito Santo. É formada em jornalismo. Esses pretos mentem a beça. Não, você não está entendendo. Ela tem o filho dela, ela vem com o filhinho dela, toda hora eu vejo ela levar o filho para o colégio, nem sabe o nome do pai. O cara falou isso tudo. Falou assim, mas ela mora com uma amiga dela, que inclusive estuda filosofia, é puta também. Bom, essa amiga é a Viviane Mosé. Então, assim, a gente dividia apartamento. Eu estou contando isso, Thaís, porque, assim, isso é uma loucura. Ela estava falando esse cara falou de Elisa Lucinda e Viviane Mosé, sem base nenhuma. Moralmente, de uma maneira, ele me julgou. Quantos trabalhos eu sei que eu não perdi? E isso fez com que a gente tivesse uma vida traumática na sociedade. Eu acho que é isso que as pessoas brancas estão ouvindo hoje. Estão percebendo que estavam chamando de mimimi, de paranoia. É uma vida traumática, cheia de olhares, o que você está fazendo aqui? Eu me lembro que eu cheguei no Rio e falava assim, alguém falava, vou fazer yoga. Eu falava, minha mãe é professora de yoga. Sua mãe? Meus amigos brancos. Aonde? No Espírito Santo. Ah, bem. O que quer dizer esse diálogo? Então, olha que furdunço. Eu dei esses exemplinhos bobos, aparentemente, mas olha o furdunço que isso não vai fazer na alma, no existencialismo dos progressistas, dos humanistas, que não tinham incluído esse tema. Eu acho que essa asepsia, essa é dar de cara com isso que a gente não quer ver. Não vai dar para virar o rosto quando esse carnegão sair. Elisa, Mari Palma falando aqui, você falou muito em ouvir, é um prazer ouvir tudo que você traz pra gente aqui, a gente aprende bastante. E eu pesquisei alguns dados aqui e os dados não são muito bons, né? No começo de junho a CNN fez um levantamento e aí chegou ao dado assustador que morrem 40% mais negros que brancos por coronavírus no país inteiro. Isso dados do Ministério da Saúde. E tem muitas explicações para isso. A dificuldade de acesso ao sistema de saúde, profissões muito vulneráveis, as pessoas que não têm renda nesse momento também. E aí eu gostei muito de ver o seu lado esperançoso sobre a discussão sobre o racismo no pós-pandemia, mas toda a discussão que a gente tem aqui sobre desigualdade diz que esse momento ele acentua mais uma desigualdade que já era muito grande, principalmente entre as mulheres. Quando a gente fala de mulheres desses trabalhos mais vulneráveis, mulheres que não têm opção de ficar em casa, que os filhos estão em casa, não têm o que fazer. Então eu queria saber, do lado da desigualdade, será que no pós-pandemia existe um pouco de esperança ou a gente corre o risco de dar passos para trás, de perder coisas que a gente conquistou já?
Não, muita coisa que a gente conquistou está sendo atacada agora e, graças a Deus, está esbarrando na constitucionalidade. Nossa democracia pode ser jovem, mas não é tão frágil, embora tenha essa fajutice, porque não encarou o recorte racial na avaliação da desigualdade, mas está se provando que não é assim, não. Entendeu? Peraí, peraí. Então, eu acredito que a gente tem um traço muito interessante que está acontecendo, um traço desse momento efervescente, efervescente no sentido de que é tudo de criação, nós estamos criando um novo modo, né, de viver, né? Eu acho que é como se nós estivéssemos diante de uma bola de cristal, um farol, uma coisa que abriu sobre nosso passado. Está tendo um balancê, sabe, na nossa convicção histórica, nos nossos engodos. Domingos Jorge Velho era um cara que andava com as orelhas dos seus... Ele era um grande capitão do mato, um bandeirante. Ele tinha as orelhas dos escravos pendurados no cordão, mórbido. Esse cara tem estátua para ele. Esse cara é nome de rua. Entende? Os vilões da nossa história foram invisibilizados como vilões, foram blindados. Então a gente tem esse poço para cavar, mas também a gente descobriu que não tem quem luta pela igualdade, todo mundo que luta pela igualdade está comprometido com a luta racial. Porque se você pega os 11% dos americanos, por exemplo, são 11%, mas 40% deles que estavam na guerra do Vietnã como soldado. E 40% deles que estão nas cadeias. Tem uma coisa errada, 11% da população e 40% deles, entendeu? Aqui nós temos a nossa população carcerária é uma senzala. É uma senzala. Como eu sou negra, eu reconheço rápido. Eu ando em Copacabana e o caminho, quando eu andava, né, o impacto dos corpos negros nas ruas me capta, me sequestra imediatamente. Eu vejo um velho de cabelo branco ali, podia ser meu avô. É muito rápida essa associação. Tem um filme do Jefferson D que vai sair, chamado M8, que é muito interessante, que é um estudante, vou dar spoiler, mas é um estudante preto que entra para o sistema de cota numa universidade branca de medicina, uma faculdade branca de medicina particular. E os corpos onde ele estuda, os do Nicolas, da aula de anatomia, são todos pretos. Então, quando ele vai cortar, os amigos dele cortam brincando. E ele olha para ele. Aí eu vou falar pro pai do meu filho, que é médico, o doutor Zé André. Falei, vem cá, é isso? Ele falou, não, Elisa, na anatomia só tem corpo preto, que são os corpos indigentes. Sabe isso que a gente não vê, gente? Nós não vemos, eu não sabia disso. E eu só estou dando esse depoimento sobre as cadeias, porque eu faço um trabalho chamado Versos de Liberdade, junto com a OIT, a Casa Poema, minha instituição, e a Paula Carosella também, fazemos um trabalho juntos de levar para as pessoas que estão cumprindo medidas, meninos, adolescentes, menores infratores, a palavra. Meu trabalho é ensinar a palavra, eu da Paula ensinar a cozinhar, enfim, é profissional, né? A técnica. Mas o que eu quero dizer chego lá com a palavra, com Drummond, com Conceição Evaristo, com Solano Trindade, para esses meninos que também foram excluídos, que o Brasil faz uma maldade. E essa maldade não está na estatística. Que é o seguinte, não tem negócio de presunção de inocência? A gente não tem presunção de inteligência. Não tem. Então se encontra os negros
sem poder sonhar. Vou sonhar em ser um técnico, no máximo, para trabalhar na empresa do branco, que é o chefe. É assim que está estruturado, para isso não mudar. Então, você chega lá e encontra aquele menino que seria músico, que seria um artista. Por que ele não pode ser um pintor? Em contrapartida, o meu filho escolhe, será que eu estudo aqui ou eu estudo na Alemanha? É uma discrepância imensa. Não pode dar em paz, né? E esse resultado, o mundo já entendeu que não dá em paz. Mas se você olhar para a desigualdade sem recorte social, você está olhando com venda. Você está cega. E a toda hora acontece, mesmo eu sendo uma pessoa conhecida, mesmo agora eu posso morar em Copacabana. Porque agora eu tenho uma história e tenho mais respeito. Mas quando eu morei antes, eu não podia morar em Copacabana, ninguém me conhecia. E eu fui numa festa, eu tinha 29 anos, eu fui numa festa e um cara era um jornalista, trabalhava num jornal grande, eu fiquei encantada com o cara, e ele falou assim, você mora onde? Eu falei, Copacabana. Aí ele falou assim, vou lá, vamos fazer uma festa, você e suas amigas, lá no meu apartamento. Quando eu falei eu preta, você entende? Negro, semiologia, negro, negra, Copacabana, prostituta. Não tenho nada contra as prostitutas. Você só não pode reduzir ninguém a uma função por um recorte racial, por um olhar de preconceito. Então, desculpa, eu falei demais, mas é que é um assunto tão pungente para mim e tão urgente, sabe? E eu estou inaugurando o interesse da mídia, dessa bancada, com toda a minha sinceridade eu digo isso, o interesse no tema, sabe? Isso não é um tema de gueto, é um tema sem o qual, sem o nosso trato, nunca chegará a paz. Gabriela Prioli. Elisa, eu estou, enfim, emocionada aqui ouvindo a sua fala e eu percebo uma afirmação recorrente no sentido de que a nossa sociedade racista, ela limita os espaços de participação da população negra. E isso atinge de forma particularmente relevante a mulher negra, que dentre todos os grupos é o grupo mais vulnerável. E eu estava lendo, por acaso, o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro, que, aliás, é uma escritora negra, ficou esses dias com o livro mais vendido do Brasil, com 3 livros dela entre os mais vendidos do Brasil, e ela falando da trajetória dela, de como ler autoras negras a fez perceber que, inclusive, as autoras feministas tinham uma visão de classe média branca. E por isso o feminismo negro é tão importante, porque a violência atinge todas as mulheres, mas atinge de forma particularmente cruel aquelas que sofrem mais de um tipo de opressão. E aí tem você, atriz, poetisa, cantora, quer dizer, você é um respiro, uma esperança, porque a sua figura é muito representativa. Eu queria que você dissesse um pouco sobre a relevância do feminismo negro, a importância de as pessoas consumirem aquilo que os negros produzem, consumirem a literatura de autores negros. Como que você vê a importância disso para a gente evoluir? É maravilhosa a sua pergunta e fico feliz de falar com você. E feliz também de que agora nós não estamos sós, sabe? Dava inclusive para ter uma negra nessa bancada aqui que está me entrevistando. Desculpa, pronto, falei. Não, tá certa. Dá pra gente, por exemplo, a Djamila, querida, o manual dela de racismo, eu vou fazer vai virar uma peça de teatro, eu vou fazer o roteiro. Antigamente, éramos sozinhas nas nossas trincheiras, sabe? Por um triz não conheceríamos, não que, eu digo assim, poderíamos ter demorado mais ainda a conhecer a Conceição Evaristo, sabe? Uma invisibilidade consistente fez com que cada uma lutasse no seu tatame, na sua trincheira. O Rodrigo França outro dia falou que me lembra quando só tinha eu na cena carioca negra.
em cena. Tinha. E o ano passado a gente estava com mais de 10 produções de pessoas negras em cena. Então, eu acho que a boa notícia, e é para ser respiro mesmo, é que não só nós estamos, nós que conseguimos quebrar alguma barreira, como é o meu caso, de várias outras, nós não só conseguimos isso, como estamos juntas. Flávia Oliveira fez o prefácio do meu livro do avesso. Era uma coisa que a gente não fazia. E quando junta os pretos tudo, como a gente brinca, fica muito forte. Pensa aí no elenco, só preto, assim, sabe? De músicos, de pensador. É muito potente, é muito forte. E é quase indestrutível, porque cada um de nós, parece ostentação eu falar isso, mas cada um de nós tem que ser muito fodão, tem que lutar muito, porque todo o tempo inteiro tem uma coisa contra. Então você vai ficando fortalecido, cascudo. Então saem esses guerreiros fortes, né? Eu acho que a grande novidade é essa, que a gente está mais junto, podendo ocupar os espaços e criar mais oportunidade para os nossos, né? E forçar nos nossos espaços essa oportunidade. Mas, assim, a mulher negra é um caso que só a Angela Davis que deu a nós, talvez, a melhor leitura. Ela está na base da sociedade, quando ela mexe a sociedade toda. É ela que está com a criança, é ela que está com a comida, é ela que está com... Tem empregada indo em reunião de professor sobre o menino. Então, essa base que é feita pela mulher negra, ela é um ponto também de evolução. Eu estou estudando, acabei de ler, a TEG Curadoria me chamou para fazer uma coisa linda, que é ler para as pessoas que não estavam conseguindo se concentrar numa leitura na quarentena. E lemos o livro de Alice Walker, a mesma autora de A Cor Púrpura. E o livro é A Terceira Vida, de Grant Copeland. E é impressionante, assim, é só tristeza de quem trabalhava nos algodoais. Mas, assim, negros, aí você vê o seguinte, a coisa furiosa, a violência entre os negros. Por quê? Frustração e fúria. Todo dia, você pensa, você queria ser músico e é obrigado a ser ajudante de pedreiro. Você queria ser obrigado, não é proibido de sonhar. E você é oprimido pelo seu patrão branco que te espezinha, igual apareceu aquele cara de Alphaville, ostensivo, tirando onda com o salário baixo do outro. Esse cara vive nisso, nessa humilhação, esse escracho que toda a sociedade branca, a supremacia branca faz com ele. Ele chega em casa, encontra essa mulher exausta, que também está nervosa, já bate nos filhos, ele bate nela, é uma loucura. E essa não está na conta estatística, não tem nenhuma estatística, tem só quando chega no feminicídio. Mas esse dano psicológico é muito grande. Mas esse é um novo tempo, nós estamos mais juntos e é muito simbólico o que aconteceu nas manifestações americanas, com George Floyd, com a morte do George Floyd, porque aquela barreira branca provou que nós brasileiros podemos ser brancos antirracistas. Eu acho que todo mundo que não é branco, que não é negro no Brasil tem que se apressar em se distinguir. Eu sou antirracista, hein? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Por fim, só para ainda não... Esse assunto é imenso, mas assim, que é falar da coisa do Miguel, né? É muito triste. O que eu acho mais triste na morte do Miguel, o menino lá de Recife, o que é mais trágico para mim é o fato de ele ficar, meu Deus do céu, ele é o filho de quem cuida dessa casa, dessa patroa, sabe? Se ela tiver filho, cuida do cachorro dela. E na hora da recíproca, a recíproca não é verdadeira, porque aquele menino é menos-valia a existência daquele garoto. Ele vale mais do que meu filhinho lourinho
bonitinho. Ele vale menos, quero dizer, que meu filhinho, lourinho, bonitinho. E aí, ela não cuidou da vida dele. Para mim, aquilo é abuso de incapaz, quando ela apertou o 9. Hoje eu vou publicar um texto meu chamado, nos Jornalistas Livres, chamado 9, o botão da morte. Foi isso que aconteceu. E pelo elevador de serviço. O que é ele ir pelo elevador de serviço? Criança tem elevador? Aliás, elevador de serviço quer dizer o quê? O que é uma dependência de empregada? A Casa Grande está infiltrada na nossa vida. E e relegou a mulher negra o papel de escrava, amante, coisa de uso sexual. Por isso que é muito importante, coisa de uso sexual. Por isso que é muito importante que a gente leia o que os negros estão escrevendo. Muito tempo as mulheres brancas é que escreveram sobre nós, sem saber. Como os homens escreveram pelas mulheres antes da gente escrever, né? Houve romances, Madame Bovary, pessoas escrevendo sobre a mulher, inclusive a mulher branca, sem ter o lugar de fala. Então é hora de ler. Há um déficit na intelectualidade toda brasileira, que só estudou nos brancos e deixou de ver o olhar de um fundamento filosófico que, afinal de contas, está fazendo falta ao mundo. Não acredito que estaríamos nessa guerra se estivéssemos dentro da filosofia Ubuntu, que é eu sou porque nós somos. Elisa, eu vou aproveitar então que você tocou nesse ponto e vou dar uma roubadinha aqui das minhas colegas e vou fazer 2 perguntas. A primeira é, eu gostaria de saber onde você encontrou autoras que pudessem servir de inspiração. Onde foi que você buscou a literatura negra? E a segunda é, como é que Elisa Lucinda, ativista, que tem uma voz muito poderosa, está se relacionando com essa necessidade de seguir fazendo agora, talvez, de uma maneira ainda mais consistente, não no sentido da qualidade, mas no sentido de que tem espaço para falar agora, como poucas vezes a gente viu, durante a quarentena. Como se faz esse trabalho, como está sendo sua vida durante a quarentena? Olha, eu acho que como a gente está numa vida, uma forte vida virtual, né, que paradoxalmente nos separava antes da pandemia e agora nos une, a nossa saída, e há de resultar disso uma cidade menos infestada de gente, muita gente descobriu que pode trabalhar home office, entendeu? Então, eu acho que tem uma novidade aí. Mas eu tenho usado as lives todas para falar, para puxar a orelha de todos em 2 coisas. O roubo das bandeiras, porque o que está acontecendo no Brasil? E isso é muito grave. Tem uma... Sabe quando você não sabe, não pode ganhar jogo jogado? Aí você mela o jogo. Um dia eu estou estudando um bolsominion, eu estudo umas pessoas, tem 2 que eu estudo, e que se relacionam comigo e tal, então eu posso ter alguma voz ali. E ele falei para mim, olha, aquela reunião de 22 de abril, aquilo é uma reunião de demônio branco. Eu não deixaria meu filho assistir aquilo se meu filho fosse pequeno. E aquela reunião é um desserviço ao país. Eu falei. Aí o cara falou para mim assim, esse bolsominion falou, é censura isso. Você entende? Olha a distorção. Pensa num jogo onde as cartas são as palavras. Então tem um roubo da nossa bandeira. O Márcio Nascimento, esse homem maravilhoso, é meu amigo, professor de dança que perdeu o filho, ficou famoso porque botou de novo as cruzes do manifesto em Copacabana, que um insano arrancou, dizendo que eram cruzes comunistas dos mortos. Então ele botou de novo, ele perdeu um filho com 25 anos para o Covid. E ele é meu amigo, eu acompanhei tudo. E ele me ligou, Lisa, olha, perdeu o filho 18 de abril. No Dia das Mães me ligou para me cumprimentar pela minha maternidade, não sei o quê. E aí eu falei, nossa, você encontra forças. Aí ele falou, a única coisa que me entristece hoje é o roubo da nossa bandeira. Porque eu sou brasileiro, eu adoro a minha bandeira, eu adoro aquela camisa verde e amarela.
Então tem o roubo da bandeira e junto com o roubo da bandeira tem o roubo das bandeiras. As palavras liberdade de expressão. Pode chamar de liberdade de expressão você ir lá jogar uma bomba no Congresso? Isso é liberdade de expressão? Não. Então, você entende esse baralho? Então eu estou aproveitando as redes para explicar, falar, ó, direita para mim é quando eu governo para mim, para os meus e com a força da minha vontade sobre todos os poderes. E esquerda é quando eu acho que só sou feliz se todo mundo for. Distribuição de renda, coletividade, taxar quem tem mais fortunas, para não ser feio assim demais. É uma festa, o mundo, onde só um pessoalzinho que come. Muito bem, sobra comida e joga fora. E o outro pede. Claro que está errada essa matemática. Então, eu não estou deixando passar. Em qualquer lugar, eu estou dando essa convocada e explicando o que eu acho que é, o que é que a gente tem que resgatar. Né? E a coisa também do antirracismo, eu tenho, mesmo aqui dentro, no Dia dos Namorados, meu namorado amado foi comprar uma samambaia para mim na floricultura. E linda, samambaia imensa. Ele disse que quando ele está saindo, um cara falou assim, ai, que bom, eu já estava indo, você vai levar? Mas eu já estava vindo buscar. O cara tinha certeza que ele era o entregador. Se ele fosse branco, ele não acharia isso. Então, mesmo dentro de casa, hein, você vem com essa notícia. Ele falou, não, eu comprei para minha mulher. O cara ficou sem graça, porque não tem nem o benefício da dúvida. Será que esse cara é o entregador? Então, assim, desculpa, eu estou me sentindo até monotemática, mas é o que eu acho que eu estou tendo uma oportunidade que a gente não tinha antes. Tem uma escuta aí, abriu-se uma escuta e até quem pensava que era moderno e descobriu que é escravocrata está muito chocado, entendeu? Então, eu acho que é hora esse nosso saber, não sabe o conforto desse nosso saber entrar no mundo, na ordem do mundo, na narrativa do mundo, sabe? Eu me sinto tão confortável que eu me arrumo, né? Então, eu boto meus búzios, com joia e para mim tudo é joia, sabe? Para mim tudo é joia. E eu me lembro que eu usava isso aqui, ó, antes de ter meu filho, lá em Vitória. Um dia eu saí assim na rua, o cara falou assim, ei, não é carnaval não! Sabe? E para mim eu era uma rainha egípcia na minha cabeça. Entendeu? E hoje já é outra parada. Mas se eu estivesse fazendo talvez um personagem, fica difícil botar essa narrativa, porque não é elegante, se usou uma coisa no braço, não tem esse negócio na televisão? Não, menos é mais, já tem isso, não vai botar brinco. Então, isso é tudo uma estética de um lado só. Todo mundo aí tem que completar, todo mundo, inclusive eu, completar o seu conhecimento. Eu digo inclusive eu, porque tem muito ainda para eu saber, que me foi negado, que eu vou cavando e procurando. E eu li o Solano Trindade, eu fui iniciada por uma mulher branca, mas uma pessoa maravilhosa, e essa mulher, Maria Filina, me ensinou a falar poesia, e eu fui chegando, né, eu conheci o movimento negro, os cadernos negros, há 40 anos que eu conheço a Conceição Evaristo, então foi o movimento negro que me deu as pistas. Depois foi através dele que eu cheguei no Frantz Fanon, no Charles Mills, que são os filósofos, sabe, que a gente... O Achille Mbembe, difícil de falar esse nome, mas é um camaronês assim, que é muito importante, ele criou o conceito da necropolítica, né? Política de quem que decide quem vai morrer. Então, eu acho que a gente tem que ir procurando, tem um Salgado Maranhão, tem muita coisa negra, bonita, escrita negra, que é preciso que a gente, nela, se reeduque e redescubra o Brasil. Perfeito. Elisa, estou longe de achar que você está monotemática. A quantidade de temas que você ofereceu aqui, enfim... a gente passaria horas te ouvindo e
O programa chama Mundo Pós-Pandemia e toda vez que a gente recebe alguém aqui, tem uma ideia de ouvir um pouco o lado pessoal de cada um de vocês, dos nossos convidados. Eu li uma coluna sua no comecinho de abril que você diz que roubaram o nosso quando. Estamos sem quando. Estamos em junho, né, passado aí 2 meses da tua coluna, tentando voltar à vida, reabrir a economia, as pessoas entenderem qual é o tamanho do estrago. Você já está reencontrando o seu quando? Já, porque eu compreendo, assim, tem um negócio acolhedor demais na arte, sabe? Eu tenho até um texto que eu escrevi na pandemia chamado Quarentena de Longa-Metragem. Então, aí eu vou falando que eu só descanso no poema. É só ali que eu descanso. É uma metáfora, assim, só descanso na arte. E como a gente trabalha, quem é artista é especialista em remar contra a maré. Então, se existe um pessoal que tem know-how para atravessar isso, é o povo, um dos que mais estão sofrendo, um dos povos que mais está sofrendo é o nosso. Porque imagina, nós fomos os primeiros a parar, acabou, nós só trabalhamos com aglomeração, então estamos pensando num novo jeito, mas ninguém parou de produzir. A fábrica de poema aqui em casa está aberta, geral, o tempo inteiro, não para de sair. Enquanto isso, estou preparando estou preparando um livro chamado Carta Branquitude, e estou preparando uma peça, que era o que eu ia falar antes, chamada Vozes Guardadas. Eu e a Giovana Pires, minha parceira de trabalho, com quem eu tenho uma companhia de teatro chamada Companhia da Outra, e a gente está produzindo. Isso vai ser feito, de alguma maneira vai ser feito. Por exemplo, já fui chamado para fazer um show de música dentro do Teatro Petra Gold, eu e o Luiz Felipe, que é um grande maestro, Luiz Felipe Lima, e vai ser assim, só nós dois, uma pessoa na plateia, num teatro de 600 lugares, e asepsia geral e teste em todo mundo. Vai ser feito em agosto. Mas, assim, o teatro vazio, várias pessoas estão pensando nisso. E a gente faz e filma. Tem vários... na verdade, a literatura é audiovisual. Olha, muita coisa é audiovisual, sabe? Então, a gente está no mundo. Eu te falo que eu estou animada, porque eu acho que a gente vai sair do mundo daqui mais solidário. Isso está me fascinando. Se não fossem as ações de solidariedade, como essa da CUFA, Mães da Favela, que inclusive fiz até um poema, essa linha que a gente encontrou de falar com os movimentos sociais, de falar com as ONGs, para reduzir o dano do coronavírus nas populações mais vulneráveis, que são o povo negro, né? Que é o povo negro que é o alvo, o povo negro é o alvo. Então é isso, assim, eu acredito que como eu estava preocupada com, acho que a gente da esquerda, que é onde eu me identifico e onde eu combato, eu achava que a gente tinha perdido totalmente o elo com a classe operária, sabe? E com a população da periferia que sofre de cara. E onde a gente não estão as igrejas evangélicas e os bares só, sabe? E aí eu acho que por essa ponte também pode ir livros e conversas. Então eu acredito que a gente tem aí um novo mundo pela frente. Eu sou muito boba, sabe, Thaís? Eu falei agora para você porque você tem bom conhecimento da economia. Assim, eu só achando que o capitalismo, não sei se eu vou viver para ver, mas que tá ruindo, tá. Esse capitalismo tá assim, a gente vai ter que reinventar.
vai ter que reinventar. Como pode, no 2019, nós com a nossa economia em frangalhos e os bancos têm um lucro altíssimo? Eu não sei explicar. A população sem dinheiro e os bancos com lucros altíssimos. Então, assim, eu estou vendo isso, eu estou animada para o novo mundo. Um novo mundo em que a natureza se regenerou em 2 meses e dizendo assim, eu não preciso de vocês me atrapalham. Gabi? Elisa, você falou muito sobre essa existência traumática que acaba resultando nessa fúria que a gente tem assistido em alguns momentos. Mas eu também conheço uma fala sua em que você, dizendo sobre a sua produção literária, fala que os seus textos falam muito das injustiças do mundo, mas você coloca o amor como o antídoto de tudo. E aí você disse agora, eu só descanso no poema, os artistas são os experts em remar contra a maré. Então, será que na literatura a gente consegue encontrar um pouco desse amor que vai servir de antídoto para a fúria? Como é que a gente faz para usar esse antídoto hoje e difundir mais o amor entre todo mundo? É possível? É o único jeito. O amor é o único caminho. Assim, é impressionante que é ele que erige, que ergue tudo. Nós estamos aqui, nosso trabalho, sabe? Nós estamos mulheres aqui trabalhando, né? Contribuindo para o mundo numa pegada amorosa. O que eu falei sobre a fúria, eu vou até explicar melhor. Tem uma coisa dos pretos se matando, né? Porque quando a polícia mata bandido no Brasil, é muito uma guerra também da mesma etnia. Muitas vezes aquele policial saiu dali da favela. Então, assim, é muito... eu quis dizer que você leva o cara à embriaguez, né? O cara vai... É muita frustração, é difícil sobreviver com frustração. É difícil sobreviver sem entrar na linha da dignidade e ninguém reparar. É tão escroto. Essa palavra é feia, né? Mas ainda é mais bonita do que eu vou dizer, do que a cena que eu vou descrever. Uma mulher morava na Lagoa e uma vizinha falou para mim assim, bem, imagina, eu ia chegando em casa, encontrei ela na rua, a minha empregada disse para pagar logo a ela, porque ela quer comprar um perfume, não tem onde cair moda, quer comprar perfume. Esse pensamento é que tem que acabar. Por que ela não pode comprar o perfume dela? Então, o que eu faço com a minha literatura, pelo menos? Eu faço com ela o que eu mais posso fazer de inclusão, eu faço. Na minha arte também. Boa parte dos meus livros, da primeira edição, eu ofereço para várias pessoas que não poderiam comprar. A Valéria Falcão, que foi muito tempo doméstica aqui na minha casa, minha grande amiga, eu sempre dava para ela ler, sabe? Ela era uma das leitoras, Nélida Pion, Valéria Falcão, várias pessoas para ler meu livro, que eu estou escrevendo. Aí eu falava, o que você não entender, você marca. Porque eu quero que me entendam. Porque quando você me entende minha palavra, você está me amando. O meu amor virou semente. Minha palavra foi disfarçada em palavra, mas é semente, sabe? E aí quando você manda para uma amiga meu escrito, eu virei uma muda de jardim. Eu virei o meu pensamento, né? Então eu acho isso muito amoroso, extremamente amoroso, e não é muito flagrante. A literatura tem seus ardis, como ela funciona muito na metáfora, né? Todo mundo está acostumado, até pela Bíblia, que é cheia de versos e metáforas. Então ela funciona assim. E por isso ela pode passar em lugares que não passaria. Acho muito potente a literatura como veículo de amor e como... ela pode desarmar algumas armadilhas que a gente se colocou e não percebeu, sabe? Eu acredito que a gente pode buscar na literatura, que é uma arte que gera independência, sabe? Porque você pensa, eu penso na personagem do jeito que eu quiser, eu sonho como eu quiser, estava na sala azul, então a sala azul é azul, mas o meu tom de azul da minha imaginação.
E dessa mesma maneira, o que eu falo provoca uma ebulição sensitiva, cognitiva, subjetiva no meu leitor, e ele continua batendo aquele tambor do que ele concorda, do que meu poema fez ele refletir. Acredito, gosto muito da ideia da literatura como equipamento de amor. Mari Palma. Elisa, esse programa hoje discute muito também a mudança na vida das mulheres e, infelizmente, a gente vê números muito maiores de violência doméstica, a gente vê mães solteiras que não conseguem ficar em casa, que precisam sair para trabalhar. Enfim, são muitas mudanças na vida das mulheres e as mulheres passaram por muitas coisas ao longo da vida. Mas, ao mesmo tempo, existe um movimento de estamos juntas, né? Cada vez maior. E eu acho que você, por ser uma inspiração para a gente que está aqui agora fazendo essa entrevista, eu acho que eu queria um recado assim, para toda mulher que está agora em casa assistindo a gente, que está passando por uma mudança até de padrões de beleza, mulheres que estão se libertando disso, que não estão saindo mais de casa, que estão assumindo uma beleza um pouco mais natural. Então, de que maneira a gente pode falar para essas mulheres que sim, estamos juntas? Eu acho que tem um encontro aí, sabe? Tem uma hora que quem respeitou a quarentena e é rica teve que encarar o seu vaso sanitário. E nisso eu espero que tenha vindo uma fagulha de igualdade no seu pensar. Porque quando descomemos é quando todos somos iguais. E eu fico pensando que isso aí une todas as pontas, né? Esse dado do humano, né? Eu acho que nós estamos protegidas por palavras que não existiam antes, né? Assédio. Sempre existiu assédio, só não tinha palavra. Mas tendo a palavra, tendo a Lei Maria da Penha, tendo artigos de violência psicológica. Não tinha, sempre houve violência psicológica, que antecede a física. Então, são palavras que nos protegem. Eu quero que quem esteja me escutando saiba disso, que existe palavras constitucionais que nos protegem de uma violência. Isso eu quero dizer. Existe, inclusive, jeito de você pedir socorro sem que o agressor perceba. Nas redes a gente tem aí vários posts indicando. E a outra coisa é que eu gostei disso. Uma das coisas que enfraqueceu a nossa luta feminina foi eu tenho que ter um sapato novo. Por que você tem que ter um sapato novo? Por que tem que repetir roupa? Que bobagem é essa? Por que tem que ir no shopping? Isso deu uma peneirada para ver o que realmente importa. Eu acho que essa é uma lição muito grande e que, se houver, como diz Luther King, enquanto houver injustiça, acho que é Luther King, eu não sei se é ele ou Malcolm X, mas se houver a injustiça num lugar, é injustiça em todo lugar, porque essa ideia da divisão do mundo, gente, era uma metáfora, não leva muito a sério, não. O mundo, na verdade, é de todo mundo. O mundo é nosso. Ninguém pode evitar que alguém queira migrar para não sei onde. Eu posso andar onde eu quiser, eu sou do mundo. Então, eu acredito que a gente vai estar com um olhar melhor para essa igualdade. Ter ido limpar nosso banheiro, porque a gente tem que limpar, porque senão as coisas ficam intratáveis. Isso eu espero que isso tenha vindo junto com esse lixo também do racismo. Eu acho que esse nosso encontro com a gente mesmo, eu estou com esperança danada que a gente saia melhor desse dever de casa. Tá claro que é um dever de casa. Eu tô olhando ali no fundo e eu já vi que tem os cartazes da sua peça, Parem de Falar Mal da Rotina. Mas eu também já li você dizendo que você gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Você falou na entrevista que escreveu e tem peça e tem poesia. Eu quero saber como é um pouco o seu processo criativo. Você tem rotina ou ele é caótico? Não, ele é caótico. Pode acontecer a qualquer momento e eu estou a postos, eu gravo coisas. Tem uma caminhada que eu faço aqui numa rua
deserta que tem uma escada atrás do meu prédio, e eu gravo. Se eu tenho uma ideia ali, eu gravo muitas vezes, ou então eu tenho um caderno invisível dentro de mim, onde eu anoto umas coisas, dá certinho, sabe? Depois eu falo, depois eu cuido dessa ideia. E meu processo é assim, quando a poesia se mostra, eu estou a postos. A poesia, qualquer coisa, qualquer pensamento, eu gosto muito de aproveitar. Thaís Herédia, faz tempo que eu não escuto sua voz. A classe artística, Elisa, como é que vocês estão se ajudando? Há muitos passando muita dificuldade. Nós conversamos com o Daniel Filho aqui, conversamos com o Paulo Miklos, sabemos que, enfim, por conta da quarentena, foi uma classe muito prejudicada. Como é que está essa união entre vocês? A gente, junto com a PTR e várias outras instituições, a gente está fazendo um pool, sabe, um mutirão, porque, inclusive, quem quiser colaborar para dar uma olhada são tantas opções na rede, nas redes, mas acho que no site, na página da PTR, está bem claro como é que a gente pode fazer, porque tem camareiros, esses que ninguém vê, sabe, que sem os quais o teatro não existe, sabe, a bilheteira, que ri quando a casa está cheia, ela não ganha porcentagem não, ela ganha o fixo, mas ela gosta de vender para fileirada, sabe, aquela fila da porta do teatro. Então essa gente vale ouro, e a gente está com essas... Não houve nenhuma força mesmo do Estado em relação às populações vulneráveis e aos artistas. Tivemos esse atropelo todo, né? Sem ministro da Cultura, sem importância à cultura, né? A passagem desastrosa da Regina Duarte, desastrosa por aqui também, que aquilo foi um absurdo. Então, tudo isso nos deixou muito assustados. Eu acho que o Brasil, isso foi uma prova da nossa democracia fortalecida. O Brasil está se cuidando, os governadores, todo mundo se cuidando do jeito que pode, sabe? E eu acho que a coisa dos artistas, dos técnicos, é uma tragédia, assim, o que está acontecendo. Mas a gente está tentando um jeito de incluí-los também nesses nossos projetos alternativos que a gente está inventando, né? Existem muitas ações. Eu queria voltar só rapidinho na peça Parem de Falar Mal da Rotina, porque me interessou muito. Eu fui pesquisar um pouquinho, vi que são várias histórias que você viveu ou ouviu para discutir a rotina mesmo, e a rotina como um personagem da nossa vida que a gente consegue mudar. Nesse momento, a rotina está sendo muito questionada. As pessoas param em casa e falam: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu vivia no automático, como eu vou ser depois? E eu queria saber de que maneira a peça pode ensinar a gente a repensar a nossa rotina também. Eu, nessa pandemia, estou perdendo, graças a Deus, perdendo um pouco a pressa, a urgência, sabe, das coisas. Para quê? Para onde estávamos indo, velozes e furiosos? Para onde estávamos indo? Essa é a boa pergunta. Para onde estávamos indo, velozes e furiosos? Não sabemos para onde. Quem é o bem-sucedido, gente? Olha como é que esse tema já era. O bem-sucedido é um perdido. É um cara que tem 40 iates, não dá para andar nos 40 iates, ele tem que tomar remédio para dormir, para acordar. Ele é tenso, ele tem segurança, carro blindado. É ruim. O bem-sucedido é um fracasso. Né? E muitas vezes dá em suicídio, esse dinheiro todo. Eu estou falando assim porque eu estou sonhando com o mundo, sabe? Estou sonhando com um mundo melhor até para o humor, sabe? Não tem mais lugar para a gente rir da pessoa. Você comprou essa bolsa no Meyer. Qual é a piada? Desculpe. Comprou essa bolsa no Brás. Qual é a piada? Não entendi a piada. Não é mais piada. Existem várias coisas que você pode fazer na sua casa. Todo mundo. Eu já gostava de reaproveitar, mas estou num reaproveitamento. Por exemplo, comprando um galão de água. Cada galão vira, sabe o quê? Corta a tampa, aqui da parte de cima, galão de 10 litros, 5 litros, vira vaso de planta.
sabe? Isso aqui é uma joia, que eu que chamo de joia, mas assim, não dá para ver direito, mas são 2 conchas que eu ganhei no dia 2 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário. Eu estava em Fernando de Noronha, fiz aniversário lá, fui fazer um casamento, eu realizo casamentos, são casamentos à base de poesia e música. E aí meu namorado achou 2 corações, 2 pedras em forma de coração no mar. Me deu, eu fiz 2 brincos. E eu faço, quer ver? Vou mostrar, hein? Olha aqui, ó. Isso aqui é um São Francisco, ele tinha quebrado a cabeça. Eu achei a cabeça do Cartola e botei nele. Entendeu? Vou revisitando, vou brincando. Isso são as coisas que eu faço. Essa Yansan. Isso é uma Yansan, que eu interferi nela. Isso aqui é um brinco que virou a espada. Tudo isso é de uma caixa de bijuteria quebrada, cordões quebrados, coisas que não tem. Aí vai virando tudo essa riqueza aqui, ó. Sabe? Então, assim eu vou bordando. Elisa, por favor, brinde-nos com a sua mensagem. Eu estou ansiosa para ouvir o que você separou para a gente. E agora você me deixou em dúvida. Peraí. Eu queria... eu acho que eu vou deixar... tá bom. Eu queria ler... não sei se é uma mensagem, mas eu queria ler o Quarentena de longa-metragem, que pelo menos como eu estou me sentindo, é honesto e uma coisa fresquinha aqui da minha safra. Nestes tempos ando atordoada, penso quilômetros, ando repetindo escadas e redescobrindo percursos da casa, pés descalços, tapetes, e eu pensando chão, desencalços. Temo me perder de vez no mar do cotidiano, nas turvas e cristalinas águas, onde nado em círculos sem imediata solução, em busca do assoalho da razão. Quanto estímulo espalhado no porão, tudo me chama, tudo quer um pouco de mim, exige reconstrução. Aquela roupa para tingir de azul turquesa, que beleza, aquela toalha velhinha e boa, que vai ficar linda na magra mesa. Aquele caderno de desenho, aquele lápis verde de cera, meus manuscritos guardados e perdidos dentro dos cadernos, blocos e agendas com inéditos não relidos esperando digitação. Bailo entre tarefas enquanto me olha o verde do jardim, que muda a qualidade de minha alma e de minha varanda. O galinho do raro e rosa brinco de princesa se abre amoroso, brotando todo para minha beira. Minha alma brilha acesa, manjericão, avencas, roseiras, alecrim, comigo ninguém pode, hortelã, saião e alfazema. A gratidão das plantas me desconcerta e me tenta. Vivo no transeté das mudas, espalhando sementes onde terra houver. No mais, estou perdida. Não sei mais qual deve ser a primeira próxima cena. Vem, vida, que eu estou perdida. O que eu elejo como primeira tarefa, eu só me encontro no poema. É ele sempre a coisa mais firme, a coisa mais certa. Lá fora a pandemia nos isola, enquanto a solidariedade nos acena. Lá fora o presidente nada compreende e sua ignorância nos assola. Seu egoísmo nos abandona, seu desprezo pelos brasileiros dá até pena. Máscaras, respiradores, falta de leitos, riscos e a ficcional realidade deste longa-metragem de necessária quarentena. A cozinha, o banheiro, o chuveiro, desenrola o dia na minha cara apenas com sua profusão de fumaças e cheiros, com sua confusão de cenas, vassouras, feijões e açucenas. Não tem jeito. Só melhoro na arte do poema, só descanso na rede do poema, na vida livre do poema, só passo firme no filme do poema, na vida do poema, na arte do poema. Senhoras e senhores, gente, essa que delícia. entidade, essa força da natureza, Elisa Lucinda, muitíssimo obrigada pela conversa hoje aqui no Mundo Pós-Pandemia. Foi uma honra poder ver você aqui, conversar com você e conhecer um pouco mais da sua vida, do seu trabalho e dessa energia vital enorme que você lançou para a gente aqui com tanta maestria. Obrigada.
Eu podia sugerir uma coisa aqui. Claro. Eu queria que vocês, o jornalismo brasileiro, convidasse mais negros pensadores, comentaristas, sabe? Para ocupar os programas, não só para discutir o racismo, mas é bom um economista com recorte racial na cabeça, sabe? Você vai olhar para aquilo que não tinha olhado, talvez, com a mesma empatia. Empatia, a palavra da vez. O desafio está aceito e aí me sinto obrigada a lembrar da nossa grande Luciana Barreto, âncora aqui da CNN, ocupando espaços. Querida. Diego Sarza, são poucos e esse desafio é permanente, está no nosso radar, está aceita aqui a proposta. Muitíssimo obrigada. Eu também hoje preciso agradecer muito a Mari Palma e a Gabriela Prioli, que sim, estão nos abandonando aqui no mundo pós-pandemia, mas é por um motivo excelente, um grande motivo. Elas seguem por um novo desafio, um sucesso certo, o CNN Tonight. Pois é, a gente está super feliz do novo projeto, mais triste, porque a gente vai morrer de saudades. Eu vou ficar Acho com bom. muita saudade de Acho vocês. bom. A gente não pode vir às vezes? Agora ela já estava esperta que se não falasse que ia sentir falta. Exato. Mas a gente poderia aparecer de vez em quando aqui. Thaís assim. Heré já Não digo vai que tá pensar. vetado. Nós vamos pensar. E vocês podem aparecer também de vez em Exatamente. quando. Ah, a gente vai. Tonight. É, gente, CNN Tonight, Né, Dani? depois de amanhã, segunda-feira, estreia. Poucas horas até a gente estrear. Quero que todo mundo que tá aqui esteja lá com a gente também. Frio na barriga já. Eu tô com frio na barriga faz uma semana já. Nossa senhora, Só gente. agora eu não sei, mas o meu... Olha só, depois de amanhã estreia CNN Tonight, de segunda a quinta, toda semana, eu, Gabi. E Leandro Carnal. Espero que vocês gostem. A gente vai discutir assuntos diversos, deixar vocês aí com a cabeça funcionando antes de dormir. Mas olha, você que está aí, não fique achando que as cadeiras ficarão desocupadas, muito pelo contrário. Na semana que vem nós vamos receber duas super novas integrantes aqui no Mundo Pós-Pandemia. A maravilhosa Luciana Barreto e a grande Lia Bock. E não fica achando que só tem novidade para Mari Palma e para Gabi Prioli, não, viu? O Mundo Pós-Pandemia vai ter novo horário. Você vai poder acompanhar a gente todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite. Lembrando que esse programa com a atriz e poetisa Elisa Lucinda e com a cantora Paula Lima está disponível já na íntegra no site da CNN, cnnbrasil.com.br. Também está lá no nosso canal no YouTube. E se você curtir formato de podcast, você encontra a gente em todas as plataformas de áudio. Meninas, foi uma honra, um prazer. Foi nosso. É isso. CNN, inconfundível.